Com você sim, né, Reginalda, já participou outras vezes. O Derek também. Nossa, o Derek. Primeira vez que eu vejo esse nome, né? Derek, eu acompanho por conta da série Grey's Anatomy, né? Tinha o Derek. Agora tem um Derek aqui no VTSD também. Que legal, gente. Então, ó, para quem é a primeira vez, sejam muito bem-vindos ao Zoom do VTSD. Explicando assim para vocês como é que funcionam, né? Às vezes a gente tem aulas tira dúvidas, às vezes a gente tem aula com temas fechados. A gente sempre traz especialistas, pessoas que trabalham aqui no fluxo, pessoas dos bastidores da empresa, para trazer conhecimentos, dar aula para vocês, descomplicar o que parece complicado, tá? Bom, e já deu 3 e 5 aqui, né? Já deu um tempinho para quem estava entrando já entrar. Vou começar aqui a nossa aula, tá bom? Mas antes deixa eu me apresentar, porque para muitas pessoas, né, é a primeira vez que está me vendo. Então eu me chamo Ângela, eu faço parte aqui do time do Fluxo. Não sei se vocês conhecem o Fluxo, né, mas é a mentoria do Leandro, tá bom? Então, hoje eu faço parte do time dos analisadores do fluxo, ou seja, eu faço análises de produtos digitais, análise de negócios dos nossos mentorados. E aí, hoje, eu acho que já fez umas 1000 análises, né? De diferentes produtos, diferentes experts, muitos nichos. E uma das minhas especialidades, digamos assim, a parte que eu mais gosto de falar é o tráfego pago, né? Que para muita gente é um desafio, parece ser muito complicado, mas eu sempre falo que o meu objetivo é descomplicar o tráfego para vocês, né? Vocês têm que sair daqui com a sensação que o tráfego, ele é fácil, ele não é um bicho-papão, como muita gente costuma comentar, ou para quem já se aventurou lá e se perdeu nos botões, né? Tudo tem um tempo de aprendizado, então o meu objetivo aqui é descomplicar esse assunto para vocês. E o tema da nossa aula de hoje, né, é estruturas de tráfego pago ali dentro do Perpétuo. Então, para quem não sabe muita coisa de tráfego, para quem está começando a aprender, tem muita dificuldade, eu vou trazer aqui o passo a passo para que vocês entendam, principalmente, a lógica por trás do tráfego pago e saibam o que fazer ali dentro das campanhas de vocês, que vocês saibam ali como subir a primeira campanha de vocês, saber o que olhar, né, quando vocês estiverem fazendo ali as primeiras configurações, tá bom? E aí, só para eu entender aqui o meu público. Então, a gente está com quase 170 pessoas aqui dentro. E quem aqui é iniciante no tráfego? Falei, cara, Ângela, eu não sei nada do tráfego. Eu não sei nem o que é tráfego. O que é tráfego? Então, se você não sabe nada, coloca um 0 aqui no chat. Se você é iniciante, coloca aqui também. Se você já tem campanha rodando, comenta aqui também, só para eu saber quem é que está aqui dentro. Ó, iniciante, 0000. Muita gente, só tráfego aéreo. Ó, o Alex 3, 3 já é quatro ficha. Já tenho campanha rodando, o Rubens. Já rodando, mas com dificuldade, campanha rodando. Já rodei várias campanhas, maioria com prejuízo. Apenas o botão do Insta, coloquei para rodar. Estou muito no início ainda, rodando, mas somente a primeira. A gente tem vários níveis aqui de habilidades. Conheço a plataforma, mas não estou rodando nada agora. Iniciante, vou colocar a primeira hoje, boa. Rodando bem, Flux, acho que a Ana é do Fluxo. Rodei campanha, tive experiência boa e ruim. Legal. Já fiz tráfego, mas sem resultado. Beleza. Pode começar do zero, porque eu sempre esqueço algo. Tá bom, Rose. Tá. Bom, então eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. E aí vocês só me deem um. Mandem aqui no chat, né? Se a tela vai aparecer para vocês certinho. Ó, vocês estão vendo a tela do Mind Master? Deixa eu ver aqui se vocês já estão vendo. Sim, sim. Beleza. Então vamos lá, galera. Bom, como aqui a gente tem pessoas de todos os níveis, para muita gente pode ser que o que eu comece falando seja muito básico, né? Já está habituado, já ouviu isso, mas para quem está no zero, zero, vai fazer toda a diferença e vai ser com essa base que os nossos iniciantes vão conseguir acompanhar quando eu avançar um pouco mais no assunto, tá bom? Então, assim, o que é o tráfego pago? Né? O tráfego
Você tem que lembrar assim que é um fluxo, né? É coisa indo e voltando, é coisa aparecendo, entendeu? E eu gosto de fazer uma analogia com o tráfego pago. Imagina assim, um panfleteiro que está na rua, que está entregando panfletos. O tráfego pago é como se fosse um grande panfleteiro. Ele está o tempo inteiro entregando panfletos para as pessoas. Só que o grande poder do tráfego pago é que a gente consegue colocar o anúncio certo, o panfleto certo, na frente da pessoa certa, no momento certo. Entendeu? Porque às vezes a gente está na rua e a gente recebe aqueles panfletos, às vezes eu não quero uma marmita, não quero um serviço, aquele serviço específico que aquele cara me entregou aquele negócio. Aí o que eu faço quando eu não quero aquele serviço, quando eu não quero aquele produto? Eu pego e jogo fora, eu ignoro aquilo não é importante para mim. E no tráfego, como eu já tenho esse poder de, cara, com quem que eu quero falar? Para quem vai comprar o meu produto, eu consigo fazer essa configuração dentro do Meta Ads e mostrar os meus anúncios para a pessoa certa, tá? Então, resumindo, o tráfego pago é a forma de eu colocar os meus anúncios, os meus panfletos na frente dos meus clientes ideais. Tá bom? E aí, antes da gente falar sobre a parte técnica, configurações, é muito importante que vocês compreendam ali qual é a lógica do perpétuo. Entendeu? A lógica do perpétuo seguindo o método do venda todo santo dia. Então, pra gente, o nosso perpétuo, a gente divide ele em 4 fases, galera. A nossa primeira fase, a gente chama de descoberta. Né? E qual é o objetivo dessa fase? É eu fazer pessoas que não me conhecem, que nunca me viram na vida, me conhecer o meu produto. Tá? E normalmente nessa fase de descoberta, para quem que eu apareço? Para pessoas que nunca me viram na vida, mas são pessoas que têm interesses relacionados ao que eu estou vendendo, tá bom? E aí a gente tem uma outra fase que a gente chama ela de relacionamento. O principal objetivo aqui dessa fase é dar mais consciência para essas pessoas que já me viram alguma vez em relação ao meu produto, dar consciência para ela em relação ao que eu resolvo. E dentro dessas campanhas aqui de relacionamento, o meu público principal é o meu público quente. Quando eu falo público quente, são pessoas que já me viram alguma vez na vida. Então, por exemplo, se você tem o seu Instagram hoje, se você posta vídeos de vez em quando, aquelas pessoas que assistem os seus vídeos, aquelas pessoas que já estão seguindo o seu Instagram, a gente considera essas pessoas público quente, né? Pessoas que se cadastraram em algum lançamento que vocês já fizeram, pessoas que já baixaram alguma isca sua, pessoas que assistem ali todos os seus conteúdos. Público frio é quem nunca viu vocês, tá? Só dando esse overview. E a outra fase que a gente tem aqui dentro do nosso perpétuo, que é uma das mais importantes, é a fase de conversão. Nessa fase aqui, o nosso objetivo é vender. Tá? E eu posso, nessa fase, aparecer para público quente e para público frio também. E uma outra fase que a gente tem é o remarketing. Qual é o objetivo dessa fase? A gente fala que também é vender o meu produto, só que tem uma diferença da fase de conversão. Porque aqui na fase de conversão, eu vou aparecer para público quente e público frio. No remarketing, eu quero reimpactar quem visitou a minha página de vendas e não comprou o meu produto. Tá? Isso aqui ó, é muito importante que vocês entendam. Nem todo mundo que visitar a página de vendas de vocês vai comprar o produto de imediato. Né? Tem pessoas que ficam namorando ali o especialista, até entender se ela realmente precisa daquele produto, até ela realmente entender se aquele produto vai ajudar ela de fato. E aí, ó, dando um exemplo muito claro para vocês. Quem aqui viu a página de vendas do Venda Todo Santo Dia e comprou de primeira? Teve alguém que fez isso? Viu a página, foi lá e comprou o produto? Ou ficou namorando o Leandro, ficou assistindo os conteúdos dele, ficou vendo vários anúncios até tomar a decisão de comprar? Ó, o iPad que tá sem nome, falou que demorou muito para comprar. E aí, ó, cada produto ele tem um tempo de compra, né? E às vezes, quando a gente está começando, a gente fica meio que desesperado, né? Nossa, eu coloquei o tráfego para rodar e eu não estou vendendo. Mas você está aparecendo, às vezes, as primeiras vezes para as pessoas, né? As pessoas estão te namorando, essas pessoas ainda estão decidindo se elas querem você ou não. Entendeu? Geralmente, quem vem para indicação compra muito rápido, porque a indicação é uma pessoa falando, eu comprei, eu experimentei, é bom, funciona, vai lá. Aí a pessoa que está recebendo a indicação nem pensa. A pessoa já, a outra pessoa que indicou para ela já fez todo o trabalho ali de tomada de decisão. Tá? E aí, ó, uma coisa que vocês têm que levar em consideração também. Quanto maior o ticket do produto de vocês, mais tempo a pessoa vai ficar considerando se ela compra ou não o seu produto. Por isso que o remarketing, ele é muito necessário quando eu quero vender, quando eu tô com muitas pessoas ali em cima do muro, que não sabe se compra, se toma decisão ou não, eu tenho que aparecer para essas pessoas reforçando ali elementos da minha oferta, reforçando qual é o bônus do meu produto, reforçando como é que funciona a minha garantia, o meu suporte, mostrando o meu curso por dentro.
tá? Porque uma outra coisa que a gente observa muito nos nossos mentorados do fluxo é: nossa, eu tô vendendo, eu tô com campanha rodando, mas ninguém compra. Mas uma coisa que a gente tem que se perguntar é: será que a minha oferta ela tá de fato claro para as pessoas? Será que tá claro na minha página de vendas que problemas eu resolvo? Será que tá claro para as pessoas o quão atrativo é o que eu tenho? Se isso não tá, isso é um exercício para vocês fazerem, tá? Tô fazendo um anúncio, quem tem página de vendas, rever a página de vendas mesmo e ter esse olhar crítico. Será que isso aqui tá claro? Será que isso aqui, né, as pessoas estão batendo o olho aqui, estão se sentindo, digamos, atraídas a fazer a inscrição ou não? Tá? E aí, normalmente, o remarketing ele vem pra gente, né, bater em cima dessas dúvidas das pessoas, tá? Então, recapitulando, perpétuo são 4 fases. Dentro de cada fase, a gente vai rodar campanhas específicas. E aí, uma coisa que é uma dúvida das pessoas, muito comum, né? Nossa, Ângela, tem 4 fases, mas aí eu tenho que fazer as 4 fases ao mesmo tempo? E a resposta é que não. Porque imagina você que está iniciando, que está descobrindo agora o universo do tráfego pago, subir esses 4 tipos de campanha. É muita coisa. E ainda mais se você ainda não está vendendo, se você está numa fase de validação do produto, às vezes você vai gastar muito se você trabalha com essas 4 etapas. Então, eu coloquei aqui para vocês, e eu quero que vocês se identifiquem, tá? Então, quem está começando no perpétuo, quem é iniciante, não vai começar com as 4 etapas. Vai focar em quê? Vai focar em conversão e vai focar em remarketing. Por que a gente vai começar por essas 2 etapas? Porque se você está no início, o nosso foco com você é te ajudar a vender o mais rápido possível. E qual é o jeito de vender o mais rápido possível? É já colocando ali um anúncio de vendas, pegando a galera que já está de prontidão, procurando a sua solução e falar: eu tenho uma solução muito boa, tá? Se você já fez ali as primeiras vendas, você já pode trabalhar com as fases de conversão, remarketing e agora descoberta. Para quê? Eu vou trabalhar com descoberta. Para trazer mais pessoas para me conhecer, para trazer mais pessoas para conhecer o meu produto, tá? E normalmente, quando eu começo a trabalhar aqui com essa fase de descoberta, o meu CPA, ou seja, o quanto que eu pago para o Facebook para fazer uma venda, ele tende a ficar mais barato. Porque se eu estou aparecendo para pessoas que já me conhecem, já assistem ali meu conteúdo e eu faço um anúncio que pega bem na dor dela, como ela já me conhece, às vezes ela compra mais rápido. Se ela compra mais rápido, o meu custo, o meu CPA, que é o meu custo por venda, ele tende a diminuir, tá? Então, no longo prazo, quando a gente trabalha com as fases do perpétuo certinhas, o que a gente observa é um CPA um pouco mais barato, tá bom? E se você, né, que já tem página de vendas, tráfego rodando, já está conseguindo vender praticamente ali todos os dias, você já pode trabalhar aí sim com as 4 etapas do perpétuo: descoberta, relacionamento, conversão e remarketing, tá bom? E aí, já respondendo uma dúvida muito comum, outra dúvida muito comum das pessoas é: como é que eu divido ali o meu orçamento, tá? Então, se você é iniciante e você vai trabalhar com conversão e remarketing, pense assim: 90% da sua verba vai ser voltada para as campanhas de conversão e 10% vai ser voltada para a campanha de remarketing. Se você é intermediário, lembrando que o intermediário aqui é a pessoa que já fez algumas vendas, tá? Então, é a pessoa que vai começar a trabalhar com a fase de descoberta. Nessa etapa, eu posso considerar ali 15% do meu orçamento total para essa etapa, para eu descobrir mais pessoas. 80% vai ser voltado para as minhas campanhas de conversão e 5% para minha campanha de remarketing. E se você já é avançado, a gente faz essa divisão de verba aqui: 15% para descoberta, 10% para relacionamento, 70% para conversão e 5% para remarketing, tá? Então é assim que a gente se organiza. Até aqui, galera, fez sentido para vocês? Se eu perguntar assim, qual é a lógica do perpétuo? Quais são as 4 fases do perpétuo? Vocês vão conseguir me responder isso? Ó, a Kátia, o Wellington. Boa. Relacionamento foi quanto a verba de sugestão? Na verdade, não tem uma verba de sugestão. Se fala divisão do orçamento, né? Relacionamento, se você já é avançado, você vai colocar 10% do seu orçamento total. Meu orçamento do mês, 10% é relacionamento. Eu vou pagar para pessoas que já me conhecem, que estão ali acompanhando o meu Instagram, para elas verem conteúdos específicos, tá bom? E aí, ó, galera, outro ponto muito importante, isso aqui a gente vê que tem muita dúvida de pessoas que subir a campanha, meu Deus, não tô vendendo e tô ficando desesperado, tá? A gente considera que um bom investimento ali pra gente falar assim, validei o produto,
nem é validei o produto. Quando eu falo validar o produto, é no sentido de fazer ali a primeira venda. Às vezes é necessário eu investir de 3 até 5 vezes o valor do meu produto. Por que, que a gente fala esse valor? Porque se você está começando no tráfego pago, a ferramenta, o Meta Ads, ele precisa de um tempo para entender quem é o seu público, quem é de fato que vai entrar na sua página e vai comprar. Então, até o Facebook ele ter essa inteligência, a gente precisa ter essa verba de guerra para fazer o Facebook rodar e entender ali quem é que está chegando na minha página e quem de fato tem o potencial de comprar o meu produto. Então, quando eu falo de destravar as primeiras vendas, validar o produto, pensa assim, cara, eu preciso investir de 3 a 5 vezes o valor do meu produto, tá? Tem pessoas que vão subir a primeira campanha, fazer a venda muito rápido, outras pessoas vão precisar dar esse tempo de aprendizado maior para a máquina, que é o Meta Ads, tá? E eu vi uma dúvida no chat agora há pouco, que eu já vou responder, né? Alguém perguntou assim, quanto que eu preciso investir para ter vendas consistentes de um produto de R$ 430? Dentro do tráfego pago, a nossa métrica de sucesso, tipo assim, a primeira métrica que a gente olha quando entra no gerenciador de anúncios, a gente olha ali pro CPA, que é o custo por aquisição, tá? Esse CPA, o recomendado, o ideal, né, é que ele esteja ali por volta dos 50% do ticket do seu produto. Então pensa assim, ó, para você investir, ou para você fazer uma venda de R$ 430, você vai ter que investir ali R$ 215, tá? Esse é um CPA ideal. Se eu quero fazer 10 vendas de R$ 415, aí você vai ter que fazer uma multiplicação para você ter uma noção, né? O seu CPA vezes a quantidade de vendas que você quer ter. Então, essa seria, digamos assim, o orçamento que você precisaria para fazer aquelas vendas dentro do seu CPA, tá? Que é um CPA positivo, 50% ali do ticket do produto. Beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando antes de eu avançar para outra parte. Ó, uma pergunta rápida, a Scarlett colocou assim: o que fazer quando você tem muitos cliques e 0 vendas, tá? Primeira coisa, você tem que ver se o objetivo da sua campanha está certo, porque se eu quero vender, o objetivo tem que ser vendas, e um erro muito comum que a gente vê é a pessoa subir campanha de vendas, subir campanhas querendo vender, mas com o objetivo de tráfego. E depois, se você tem muito cliques e nada de vendas, às vezes a gente tem que ver ali, analisar a sua página de vendas, para entender se a comunicação do seu produto de fato tá clara, ok? E o remarketing não faz sentido para low ticket, tá bom? Porque low ticket é um ticket muito baixo, entendeu? Então, às vezes, na conta final não compensa. Beleza? É... Deixa eu voltar aqui para o mapa mental. Com relação ao orçamento, alguém pediu para eu voltar? É basicamente aqui, galera. Se você é iniciante, 90% do seu orçamento vai ser para conversão, 10% para remarketing. Se você já fez algumas vendas, então você vai começar a fazer a fase de descoberta, então é 15% para essa fase de descoberta, 80% para conversão e 5% para remarketing. E se você é avançado, aqui já está a divisão, tá bom? E aí, gente, esse material, esse mapa mental em específico, a gente vai enviar para vocês no final da aula, tá bom? Então, às vezes vai aparecer no chat assim, o material vai ficar disponível, sim, no final. E aqui, galera, pra gente avançar, ó, para descomplicar esse negócio que tráfego é muito difícil. Resumindo, o tráfego é basicamente a gente responder essas 7 perguntas para o Meta Ads, que é a ferramenta, né? Então a primeira pergunta é o porquê. A Meta vai perguntar para a gente o porquê, o que, que você quer, qual é o seu objetivo com essa campanha que você vai subir. Então a gente tem que falar, ó, meu objetivo é vendas, eu quero vender. Ou não, meu objetivo é leads, eu só quero que a pessoa se cadastre na minha página porque eu quero o e-mail dela. Depois a Meta vai perguntar quanto que você quer gastar. E aí eu vou colocar lá. Depois ela vai perguntar para quem você vai anunciar, qual é o público que você vai colocar dentro dessa campanha. E lá dentro do Meta Ads, a gente consegue criar vários públicos. A gente consegue criar um público de site, a gente consegue subir uma lista de clientes, a gente consegue criar um público de pessoas que assistiram os vídeos do meu Instagram, pessoas que estão engajando com o meu Instagram. Então, assim, tem muita opção que a gente consegue criar lá dentro. Tá? Depois a Meta vai perguntar aonde esses anúncios vão aparecer, que é o posicionamento. Vai aparecer no Facebook ou vai aparecer no Facebook e no Instagram? Aí a gente consegue definir isso também, tá? E ela vai perguntar pra gente também o que, que a gente vai anunciar. Esse o que é o anúncio, é o panfleto que vai aparecer na frente da pessoa. E uma vez que eu escolho
eu coloco ali o meu panfleto, eu tenho que direcionar as pessoas também. Depois que a pessoa ela clica no meu anúncio, para onde que essa pessoa vai? Ela vai para o meu site, para minha página de vendas, ou ela vai para um WhatsApp, por exemplo, tá? Então, resumindo, o Meta Ads, quando a gente vai subir uma campanha, ele faz todas essas 6 perguntas pra gente. E resumindo, a gente tem que responder elas. A gente respondendo elas ali dentro da campanha, a gente consegue ter a nossa primeira campanha no ar, tá? E antes de eu passar aqui pela estrutura de campanha e falar qual a quantidade de campanhas vocês vão criar, qual a quantidade de conjuntos de anúncios, para quem está começando agora no tráfego pago, vai ficar mais claro para vocês se eu mostrar para vocês qual é o processo de criar um anúncio qual é esse processo por trás, tá? Porque uma vez que eu descomplicar isso aqui para vocês, quando eu apresentar a estrutura, vocês já vão saber mais ou menos ali o que fazer dentro da ferramenta, tá bom? Então vamos lá, passar por aqui rapidinho. Então, o primeiro ponto, qual é o básico, né? Vocês têm que entender que essa aqui é a interface do gerenciador de anúncios, para quem nunca entrou aqui dentro, tá? Então, você acessou o gerenciador de anúncios, é isso que você vai ver. Então, não se assusta, tá, gente? Aqui tem muito botão, parece que você nunca vai ser capaz de entender isso aqui, porque, meu Deus, né? Olha só quanto de coisas. Mas o que eu vou mostrar para vocês é só os elementos que vocês precisam se preocupar. A maior parte dos botões que tá aqui dentro, vocês podem ignorar, tá bom? Porque esse eu percebo que é um gargalo de muita gente que está aprendendo tráfego, achar que tem que entender o que é cada coisa, se clicar em cada coisa, o que cada coisa faz. Na verdade, isso às vezes complica mais vocês entenderem ali o básico da ferramenta. Então, ó, o gerenciador de anúncios, ele é organizado em 3 colunas. A gente tem aqui a primeira coluna, que é campanhas, depois a gente tem conjunto de anúncios e aqui a gente tem anúncios. Dentro de cada uma dessas estruturas, a gente vai fazer configurações específicas, né? Então, a nível de campanha, quando eu estou criando uma campanha, eu vou falar para o Facebook qual é o meu objetivo, o que eu quero com essa campanha, e eu vou colocar também qual é o orçamento que eu tenho. Então, a nível de campanha, ó, eu já resolvo esses 2 primeiros passos aqui, que é falar o objetivo e falar quanto que eu quero gastar. Quando eu entro aqui a nível de conjunto de anúncios, que daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês, aqui dentro eu vou configurar para quem o meu anúncio vai aparecer e aonde o meu anúncio vai aparecer. E essa terceira coluna aqui do Facebook, que a gente chama de anúncios, aqui eu vou falar qual é o anúncio que eu vou colocar na frente das pessoas, e aqui eu também vou colocar qual é o link que a pessoa vai cair depois que ela clica no meu anúncio. Então, tá vendo que eu resumi aqui os 7 passos, os 6 passos que vocês vão precisar fazer, eles estão aqui dentro, dessas 3 colunas, entendeu? Então, não tem muito mistério aqui dentro, tá? Então, por exemplo, a nível de campanha, se eu clicar nesse botãozinho verde aqui de criar, ele vai abrir todos os objetivos que a Meta Ads tem disponível. Se eu quero vender, galera, ó, é isso aqui, ó, vendas. Quero vender é vendas. Tem muita gente que fala, ah, eu quero vender, mas antes de vender eu quero muitas visitas na minha página de vendas. Aí a pessoa vai lá e coloca o objetivo de tráfego. Isso aqui parece muito básico, mas dentro da mentoria do fluxo, que a gente acompanha ali os mentorados, isso é um erro recorrente. Muitas pessoas colocam esse objetivo aqui e não vende. A campanha tem muito clique, mas nada de conversão, tá? Então, assim, quero vender? Cara, objetivo vendas. Vai assim, ó, certeiro, tá? Então, aqui, ó, que eu cliquei lá, objetivo vendas, eu entrei aqui, ó, a nível de campanha. E aí, de novo, vocês estão vendo várias funções, vários botões, meu Deus, quanta coisa. Mas entrou aqui nessa tela, o que vocês têm que olhar de novo? O objetivo tá vendas, já falei o que eu quero para meta. Orçamento, eu vou deixar essa opção aqui de orçamento de campanha selecionado e aqui eu vou falar quanto que eu quero gastar por dia. É só isso que eu preciso configurar a nível de campanha. Não preciso fazer mais nada aqui. Depois eu avanço para nível de conjunto de anúncios, tá? Em conjunto de anúncios, o que eu tenho que ter atenção? O local de conversão é sempre site. Isso aqui, gente, vocês podem até tirar um print da tela, tirar uma foto. Quando vocês subirem a campanha de vocês têm que olhar para essa foto, olhar para a tela do computador de vocês e ver se está batendo. Porque isso aqui é um erro muito comum. E se a gente erra isso aqui, é basicamente a gente falando a informação errada para o Meta Ads. Tá? Então, o local de conversão é sempre site. Por que o local de conversão é site? Porque eu vou mandar as pessoas para a minha página de vendas. E é na minha página de vendas que ela vai clicar o botão para comprar o meu produto. Tá? Essa meta de desempenho é sempre, nesse contexto, nesse momento aqui que vocês estão, vai ser sempre maximizar o número de conversões.
Esse conjunto de dados, a gente vai selecionar o pixel de vocês. Tá? No caso, eu já criei essa BM de teste, o meu pixel ele se chama Zoom do VTSD. E essa caixinha aqui, ó, evento de conversão, muita atenção nessa parte aqui, ó. Eu quero que, de tudo que eu falar nessa aula hoje, eu quero que isso aqui vocês lembrem. Evento de conversão é eu falando de forma específica para o Facebook o que eu estou buscando. Se eu seleciono esse evento de conversão errado, a Meta vai mostrar os meus anúncios para pessoas erradas. Tá? Então, por exemplo, se no evento de conversão eu falar que eu quero iniciar finalização de compra, o que a Meta vai entender? Nossa, a Ângela quer pessoas que vá até o checkout dela. Só que necessariamente essas pessoas elas não vão comprar o meu produto, elas vão chegar no meu checkout porque elas têm um comportamento de ser mais curiosa. Entendeu? Então, se eu fizer isso aqui, ó, vai dar ruim a minha campanha. Se eu quero vender, ó, o evento de conversão é sempre comprar. Eu quero que o Facebook mostre os meus anúncios para as pessoas que têm um comportamento de comprar um produto. Eu quero que o Facebook mostre os meus anúncios para as pessoas que elas estão nas redes sociais, mas que elas estão com um comportamento de analisar, de considerar, de parar e assistir, não só simplesmente clicar, tá bom? Então, isso aqui, ó, muito importante. E aí, aqui, ó, vocês vão ver que tem várias coisas, não precisa se importar com nada. Depois vale a pena vocês virem com calma, ler cada coisa, só para vocês saberem o que tem aqui dentro. Mas em termos de configuração, a gente configura isso aqui. E depois a gente vem aqui, ó, para a parte do público. Aqui que eu vou configurar. Para quem que meu anúncio vai aparecer, tá bom? Então, basicamente, se eu clicar aqui ó, nesse mostrar mais configurações, eu consigo configurar qual é a idade do meu público-alvo que os meus anúncios vão aparecer. E essa parte da idade, você tem que levar em consideração que é a idade média. Não é tipo assim, cara, eu posso vender para uma pessoa de 18 ou para uma pessoa de 65. Mas a maioria das pessoas que compram meu produto, elas estão ali entre 25 e 45 anos. Se a maioria das pessoas for de 25 a 45 anos, vai ser isso aqui que você vai colocar nessa parte. Tá? Eu quero deixar específico ali dentro dos anúncios. E quando eu coloco que eu quero anunciar para pessoas de 25 a 45 anos, não é que eu estou excluindo a pessoa de 18 ou a pessoa de 60 anos. Talvez os seus anúncios apareçam para essas pessoas. Mas o Facebook ele vai priorizar essa faixa etária. Tá? Se o seu produto ele é só para mulheres ou se é só para homens, vai ser aqui que você vai colocar essa configuração também. Tá? Todos, ele pega os dois gêneros e aqui você consegue selecionar um ou outro. Tá? Aí uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui. Essa idade mínima, a gente sempre gosta, se o meu público ele está acima de 25 anos, a gente sempre deixa no 25, tá? Porque na idade mínima, 25 aqui é o máximo que ele deixa colocar. Então eu sempre coloco aqui 25. Se o meu público ele tem mais de 25, se o meu público eu pego pessoas de 18 a 30 anos, aí eu posso deixar a idade mínima 18 mesmo, tá? Mas no exemplo que eu dei, por isso que eu vou colocar isso aqui desse jeito, tá? Bom, então, e aqui, ó, posicionamento é onde os meus anúncios vão aparecer, tá? Normalmente aqui, ó, para quem tá começando, a gente não mexe nisso aqui. A gente deixa o posicionamento do jeito que a Meta já meio que pré-configura, tá? E aí a terceira coluna, que é aqui, ó, anúncios. Aqui eu vou selecionar qual é a minha página do Facebook, vou selecionar qual é o meu perfil do Instagram. E clicando aqui, ó, nesse botão, eu consigo subir a mídia que eu quero que apareça para as pessoas. Tá? Ó, pontos importantes quando vocês estiverem configurando aqui essa parte de anúncios. Aqui nessa parte aqui de destino é onde você vai colocar o URL para onde você vai enviar as pessoas, tá? Essa caixinha aqui, ó, vocês podem deixar desmarcada também, tá? Porque os anúncios eles tendem a performar melhor quando isso aqui está desativado, tá bom? Então, beleza, ó, aqui eu subo a minha mídia, e aí, quando eu estiver subindo uma mídia, aí o Facebook ele abre ali para eu escrever a legenda do criativo, se eu quiser. Tá? Mas é bom sempre colocar a legenda. Então, quando eu estou configurando o anúncio, ó, isso aqui é o mais importante: selecionar a página, Instagram, subir a mídia e colocar aqui a URL, para onde que a pessoa vai depois que ela clica no meu anúncio. Tá? Então, assim, ó, resumindo, esse é o processo de criar uma campanha. Entendeu? E essas são as configurações mais importantes que vocês precisam se atentar nesse processo. Ok? Dentro lá do módulo Zoom com Ladeira, a gente já fez outras aulas também, outros Zooms, tira dúvidas, onde tem um passo a passo mais pausado, né, de como é que cria a sua primeira campanha de vendas, tá? Então, se você quer se aprofundar nessa parte, porque aqui eu tô passando rapidinho só para vocês entenderem como é que funciona a plataforma, o overview do sabe, do que de fato é importante, tá bom? Então, já que eu dei esse contexto, eu vou fechar aqui a campanha, né, ela vai ficar salva em rascunho.
Eu voltei aqui no chat. É... vou mostrar uma coisa legal para vocês. Mas antes de eu mostrar essa coisa, tá todo mundo na mesma página? O Facebook ali, o gerenciador, assustou muita gente? Ou tranquilizou vocês? Essa parte de estrutura de campanha, eu vou entrar agora, Rafael. Suave, tá tranquilo. Mantém sempre para conversão. Não entendi do investimento de 3 a 5 vezes o valor do produto, dividido em quantos dias? Você pode fazer esse cálculo e dividir ali por 30 dias. Se você quiser um resultado mais rápido, ô Kelly, você pode diminuir esse período para 15 ou 20 dias, entendeu? Aí você meio que acelera ali os dados dentro da plataforma. Tá, essa parte de se deixar de venda de ativo, se não deixar de venda de ativo, eu vou entrar agora dentro da estrutura de campanha, aí vai ficar mais claro para vocês. Tá bom? Vou voltar aqui no Zoom. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Com relação à estrutura de campanha, eu vou começar aqui com conversão primeiro. E aí, essa parte de conversão, eu separei em três momentos, digamos assim. Se você hoje não tem audiência, se seu Instagram está começando, se seu Instagram tem ali 3.000 seguidores, que é poucos seguidores ainda, você pode começar com essa estrutura de campanha que eu vou mostrar agora. Tá? Você vai começar criando ali uma campanha, lembrando que o objetivo dessa campanha vai ser vendas e que o seu orçamento ele vai estar a nível de campanha. Quando eu falo orçamento a nível de campanha, tem muita gente que fala CBO, tá? Que é basicamente a sigla em inglês do que significa orçamento a nível de campanha, tá? E aí, essa campanha, ela vai ter um conjunto de anúncio. E como você não tem audiência, está começando ainda, você vai anunciar para um público frio, pessoas que não te conhecem, ok? E aí, dentro desse conjunto de anúncio, você vai colocar 3 anúncios no dentro. E aí, você pode colocar um anúncio de prontidão, um anúncio de urgência oculta e outro anúncio de oportunidade, tá? E aí, como é que a gente configura esse público frio lá dentro? Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui essa mesma campanha que eu acabei de criar o rascunho dela. Então, tá vendo que ela tá até nessa mesma estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. É uma campanha, essa campanha ela tem um conjunto de anúncio, e aqui dentro eu vou colocar 3 anúncios, tá? Quando a gente criar a campanha, ele sempre vem com um anúncio pré-configurado. Para eu ter 3, o que, que eu faço? Eu posso clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos, aí é só eu clicar em duplicar rapidamente, que aí ele vai criar as 3 versões para mim, onde eu vou encaixar ali o meu anúncio 1, meu anúncio 2 e meu anúncio 3. E para configurar o meu público aqui dentro, o que, que eu faço, tá? Considerando que é um público frio. Primeiro, vou me certificar da idade do meu público-alvo. No caso, eu vou considerar que o meu produto ele é para pessoas de 25 a 45 anos. Então, a idade mínima eu coloquei aqui que é 25, ok? Aí, aqui nessa parte de sugira um público, eu vou ajustar a idade certinho. Vamos supor que meu produto é só para mulheres, eu vou colocar aqui. E quando eu não tenho um público, eu venho nessa parte aqui, ó, de direcionamento detalhado. O que, que é isso aqui? O Facebook ele reuniu uma lista de interesses das pessoas que usam, né, o Facebook ou o Instagram. Então vamos supor que o meu produto ele é, por exemplo, o exemplo do Venda Todo Santo Dia. A gente quer anunciar para um público frio e eu quero colocar aqui algumas palavras de interesse que vai ajudar o Facebook Ads a entender quem é o meu público, com quem eu quero falar, tá? Então se o meu produto é de marketing digital, vou pesquisar aqui uma palavra que está relacionada a esse universo. Por exemplo, Hotmart. Então, aqui, ó, esse é um interesse. Né? E esse aqui é um público gigante, né? Olha só o tamanho dele aqui, que o Facebook já mostra pra gente. Tá? Nessa parte aqui, eu posso colocar até 5 palavras de interesse. Ok? A gente não recomenda colocar mais, senão o público ele fica muito amplo, porque vocês estão vendo que cada interesse aqui ó, é público de milhões de pessoas. Tá bom? E aí, uma vez que eu coloco o meu primeiro interesse, o próprio Facebook ele já sugere para gente interesses parecidos com esse que eu acabei de adicionar. Tá? E aí vocês vêm aqui e aí vocês sempre vão pensar, isso está relacionado ou não? E eu quero que vocês pensem assim, os 5 interesses mais relacionados ao meu público.
ok? E aí um outro ponto de atenção, nem todos os interesses têm aqui dentro dessa opção. Às vezes eu tenho que procurar algo parecido mesmo, ou algo que se aproxima, tá? Não espere encontrar aqui 100% coisas específicas que não vai ter. E aí você pode depois brincar aqui, ó, explorar essa ferramenta, ver quais são as possibilidades. Então, ó, se eu clicar aqui nesse procurar, ele organiza em 3 categorias: dados demográficos, interesses ou comportamentos. Em dados demográficos, ó, eu consigo selecionar aqui formação, nível educacional, aí eu consigo marcar isso aqui, ó, se a pessoa ela tem alguma faculdade, se ela concluiu o ensino médio, se é uma pessoa que tá fazendo doutorado, que tem um doutorado, pessoa que tem um ensino médio incompleto. Então aqui ele tem essa categoria, aí você pode avaliar se faz sentido você colocar isso dentro do seu público não, ou não, né? Às vezes a pessoa tem um produto que ela só quer pegar quem tem um ensino médio completo. Então ela pode vir aqui e marcar essa opção, né? Tem essa parte aqui de campos de estudo também, que vocês podem colocar aqui, pesquisar e ver o que tem. Tem aqui instituições de ensino, que dá para pesquisar também, anos de graduação. Aí você consegue selecionar aqui a data de tal período a tal período. Então, essa parte aqui, ó, é brincar. É fuçar e clicar. Clicar em todos os botões e ver as opções. Então, aqui a gente tem a abinha de renda, só que essa parte de renda aqui não funciona tão bem. Aí tem a parte aqui de acontecimentos, que é longe da família, longe da sua cidade natal, mudou de casa recentemente, noivaram recentemente. Se você tem um produto de noivas, ó, você pode anunciar para esse tipo de interesse. Pessoas que acabaram de começar um novo relacionamento. Não, o Facebook sabe de tudo, hein, gente? Muita coisa. Aqui tem de pai, mãe, todos os pais. E se você anuncia para pais, você consegue selecionar aqui, né? Ah, eu anuncio para pais com crianças de 6 a 8 anos, ou de 3 a 5 anos. Aí eu consigo vir aqui e escolher certinho, tá? Relacionamento, também tem, ó, status do relacionamento, aí eu consigo marcar. Então aqui é explorar e ver o que você consegue aproveitar. Aí na aba de interesses, aqui, ó, tem outros, tem vários interesses aqui, tá bom? E aí na parte de comportamento também. Então é vir clicar em todas as opções, fazer uma lista daqueles que são os melhores e depois você refina pegando os 5 melhores e aí você coloca aqui dentro, ok? E aí, ó, com relação ao Advantage, que eu vi que muita gente perguntou, tá? Para quem não sabe o que é o Advantage, é a inteligência artificial do Meta Ads. Então, essa opção aqui, ela ajuda a gente a encontrar o nosso melhor público, ok? Essa opção tem contas que funcionam muito bem, em outras contas, às vezes não funcionam tão legal. Então, no fim das contas, né, a gente tem que testar. Mas o que a gente está recomendando? Se você está começando, iniciante, o que você vai fazer? Você sempre vai, considerando que você não tem audiência, tá? Você vai configurar aqui o seu público de interesse, vai colocar aqui a idade, o gênero que você quer atingir, e aí você pode deixar o Advantage ativado, tá? Porque para quem está começando, pode te ajudar o Facebook ali a entender quem é o seu público, ok? E como eu quero atingir público frio, pode deixar o Advantage ativado. Se eu quisesse, daqui a pouco eu vou entrar no próximo exemplo, né? Mas se fosse um público quente aqui dentro, cara, eu quero ter certeza que eu estou atingindo as pessoas que se envolveram com o meu Instagram. Aí essa opção de Advantage a gente poderia desativar, tá? Porque o que essa opção aqui ela faz quando eu estou anunciando para as pessoas do meu Instagram? Tipo assim, pessoas que assistiram o vídeo do meu Instagram. Ela faz o quê? Ela amplia, ela abre esse público. Então, se eu tinha um objetivo de só aparecer para essas pessoas, o que essa opção faz? Ela expande o meu público. A Meta começa mostrando os meus anúncios para essas pessoas, mas depois ela vai estar mostrando os meus anúncios para as pessoas que nunca me viram, tá bom? Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, público frio não tem audiência, pode deixar ativado, configura aqui o seu público de interesses, se certifica aqui que a idade e o gênero estão certinhos e sobe os anúncios e coloca para rodar, tá bom? Então, essa primeira estrutura é assim que a gente faz, ok? E aí, para pessoas que já têm audiência, já têm ali o seu público de seguidores, já posta conteúdo, né, tem aquele público de vídeo view, a gente vai começar criando uma campanha também, essa campanha reforçando, né, o objetivo de vendas, o orçamento ele vai estar a nível de campanha, ou CBO, como eu mostrei para vocês anteriormente. E aí, como eu já tenho uma audiência, ao invés de eu trabalhar só com um conjunto de anúncio, nessa estrutura eu já posso ter 2 conjuntos de anúncios. Eu posso ter um conjunto de anúncio voltado para o meu público quente, ou seja, para as pessoas que estão ali no meu Instagram, e eu posso ter um segundo conjunto de anúncio voltado para pessoas que não me conhecem.
tá? Então, ó, nessa estrutura de campanha, eu tenho o quê? Eu tenho conjuntos de anúncios diferentes, ou seja, públicos diferentes, mas os anúncios que eu vou colocar aqui dentro, eles são os mesmos. Então, ó, exemplificando, no conjunto de anúncio 1, eu tenho um anúncio 1, 2 e 3. No conjunto de anúncio 2, eu vou ter os mesmos anúncios, o anúncio 1, o anúncio 2, o anúncio 3. Nessa estrutura aqui, ó, a única diferença vai ser os meus públicos, ok? Essa parte eu sei que gera muita confusão para muita gente. Então, reforçando, nessa estrutura, a única diferença é o público. Os anúncios vão ser os mesmos. Beleza? E aí, ó, como eu estava comentando para vocês agora há pouco, quando eu quero anunciar para o público quente e eu quero ter certeza que o Facebook ele vai atingir essas pessoas, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o Advantage, tá? Como é que eu desligo o Advantage? Você vai ver que ele é meio insistente, tá? Normalmente, aqui nessa parte de públicos, aqui no finalzinho, embaixo de direcionamento detalhado, eu tenho essa opção aqui, ó, de limitar mais o alcance dos anúncios. Eu posso vir aqui e apertar essa terceira opção, apertar em continuar. Mas olha só o que acontece. Mesmo eu clicando aqui em limitar, falando para o Facebook, eu quero limitar, ele continuou com o Advantage ativo. Tá? Nesse caso, o que, que eu faço? Eu tenho que vir aqui, ó, idade, e eu tenho que desmarcar essa opção. Quando eu desmarco aqui, ó, para essa opção dele não usar como sugestão, aí sim o meu Advantage ele fica desativado. Ok? Então, quando vocês estiverem subindo campanha para o público quente, se atentar, cara, se o Advantage realmente desligou. Beleza? Aqui do posicionamento, como eu falei para vocês, vocês podem deixar ativado, não tem problema. Tá? Depois, quando vocês tiverem mais dados e, tô percebendo que o meu público que compra vem do Instagram. Eu já tenho um bom volume da galera que compra vindo de lá. Aí sim, depois você pode ter campanhas onde você faz esse filtro específico, tá? E aí, ó, vamos dar um exemplo. Esse aqui é a minha campanha de vendas. Aí vamos supor que esse aqui vai ser o meu público quente. Tá? Dei aqui o nome para o meu conjunto de anúncio. Aí eu vou vir aqui a nível de público. Aí eu vou clicar aqui, ó, públicos personalizados, tá? Geralmente ele fica embaixo de gênero. Vai ser aqui que eu vou conseguir adicionar o público que eu quero que o Facebook mostre os meus anúncios. Então eu vou colocar aqui o meu público de envolvimento do Instagram. Vou colocar aqui o